Olá, estamos iniciando uma nova série, Uns aos Outros. Se encontra em João capítulo 15, versículo 12, que diz assim: O meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que maravilha, né? O meu mandamento é este. É uma ordem. Amar é uma ordem. É uma decisão que devemos tomar. É uma ordem no sentido que eu tenha que obedecer. Alguém me deu uma ordem. Alguém me deu um mandamento. E eu preciso cumprir esse mandamento. Porque uma ordem a gente cumpre. A ordem se cumpre. Aí diz, o meu mandamento é este. Qual é o mandamento? Qual é a ordem que foi dada? Ordem dada, ordem cumprida. E qual ordem é essa? Amai-vos uns aos outros. Perceba que se é um mandamento, se é uma ordem, então não é sentimento. Perceba que você não precisa ter nem afinidade com ninguém. Perceba que você não precisa olhar para uma pessoa e sentir alguma coisa, ter algum prazer. Não, você deve amar. Eu acho interessante esta palavra, que o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, que o Senhor está dizendo assim, olha, ame da mesma forma que eu te amei. Olha o que diz assim como eu vos amei. Se você ainda não compreendeu o amor de Deus, o amor de Jesus para com você, aí você não vai cumprir esse mandamento. Você só vai cumprir esse mandamento, esta ordem, a partir do momento que você tem a consciência do amor de Jesus, o amor de Deus para com você. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Talvez você está dizendo que não ama. Talvez você está dizendo que tem dificuldade de amar. Eu compreendo isso. Mas aqui está dizendo que é uma ordem. Então, se eu tenho que ter uma ordem, gostando ou não, eu tenho que cumprir. Se eu tenho alguém que está me dando uma ordem, e se esse alguém é superior a mim, eu preciso obedecer. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não tenha vontade, mesmo que eu não tenha prazer, mesmo que eu não queira. Mas eu preciso cumprir. Mas como você vai fazer isso? Você vai fazer isso a partir do momento quando você passa a ter essa mente de Cristo, quando você passa a ter a compreensão do amor de Deus para com você. Quando eu passei a entender o amor de Deus para comigo, que Ele me amou e não esperou nada em troca, que Ele me amou primeiro, eu ainda sendo pecador, que Ele me amou a ponto de doar, de dar, de oferecer a sua vida por mim, mesmo eu passando muitos anos sem conhecê-lo como meu Senhor, e Ele continuou me amando da mesma forma, com a mesma intensidade. Quando isso entrou na minha mente, aí se tornou fácil a gente compreender como devemos amar uns aos outros. A gente não ama uns aos outros esperando uma resposta. A gente não ama uns aos outros esperando um retorno. A gente não ama uns aos outros esperando que esta pessoa depois venha trocar, venha me oferecer também o amor. Porque o amor de Jesus, assim como eu vos amei, o amor de Deus, Ele nos amou sem esperar nada. Ele não espera nada em troca. Quantas pessoas ainda não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador? Quantas pessoas estão perdidas, mas ainda o Senhor o ama?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu. Então o amor aqui é um amor praticável, é um amor de consciência, não é um amor de sentimento, não é um amor que espera retorno, não é um amor que se dá porque a outra pessoa merece, por merecimento. Ah, eu vou amar você porque você merece ser amado. Pelo contrário, eu vou amar você porque você realmente não tem nenhuma condição e não tem nada para me oferecer. Quando você ama da mesma forma que Jesus amou, quando você tem essa compreensão da forma que Jesus te amou, aí você vai passar a entender que você tem que ter primeiro não sentimento, mas consciência, razão, porque você está obedecendo uma ordem de alguém que fez primeiro, que praticou o amor primeiro e não esperou nada de mim, nada de você. O que Jesus espera de você? O que você tem? O que eu tenho para dar para Jesus? De oferecer para Jesus por tão grande amor por mim ou por você? Nada. Tudo que eu ou você venha ou viemos a dar a Jesus, tudo que eu possa dar a Jesus ainda é pouco por este amor. Porque este amor não tem como pagar, não tem como eu agradar, não tem como eu comparar. Eu falo, olha, Jesus, o Senhor me amou, então também eu vou te amar da mesma forma. Não tem condições. Quando você passa a ter essa compreensão, primeiro, que é um mandamento, que é uma ordem, e esta ordem só é obedecida a partir do momento que você compreenda e entenda a forma que este Jesus te amou. Quando você tem a noção, a sua mente é clareada, a sua mente é iluminada, aí você vai passar a amar uns aos outros sem preocupação em receber nada. Você vai amar uns aos outros porque você aprendeu a amar com alguém. Esse amor foi aprendido. Esse amor foi ensinado. Não foi um sentimento que brotou. Não foi algo que nasceu. Foi algo que foi produzido. Foi algo que foi plantado. Alguém plantou em mim e aí eu estou copiando esta pessoa e fazendo o mesmo. Não é assim que acontece com as crianças? Quando você nasceu? Quando você nasceu não tinha nenhum sentimento, não podia dar nada em troca para o teu pai. Logo nos primeiros meses de nascimento, você não sabia sorrir, você não tinha sentimento, ou se você estava sorrindo, não estava nem sabendo por que estava sorrindo. Você não tinha nada para oferecer ao teu pai ou à tua mãe, no sentido de falar assim, olha, eu vou sorrir para te agradar. Não, você está ali. E o que aconteceu com seus pais? Te amou, te deu o cuidado, cuidou de você. Os meus pais cuidaram de mim. A minha mãe cuidou de mim, me colocou no seu colo, me alimentou, me colocou um nome, me deu condições de que eu possa futuramente, me ensinou como cuidar de alguém futuramente, caso eu tivesse, porque eu fui cuidado. Talvez você está dizendo assim, pastor Márcio, então fica difícil amar uns aos outros quando você não teve o amor dos pais? Não. Mesmo que você não teve o amor dos seus pais, quando você nasceu, você teve o amor de Deus. A base aqui não é o amor dos pais, é o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Jesus te amou a ponto de entregar por mim e por você. Eu só estou dando um exemplo dos pais para dizer para você que o amor é aprendido. Nós já aprendemos antes mesmo de ter o amor dos pais.
antes mesmo de ter o amor da nossa família. Existe um amor que foi praticado por nós. E esse amor que foi praticado por nós, eu entendi isso, que quando Deus criou o universo, quando Deus criou o mundo, Ele criou para nos dar ali um ambiente para que eu possa estar bem. Presta atenção. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando você passa a ter esta compreensão da dimensão, da profundidade, da altura, da largura, do comprimento, do amor de Deus para com você, você automaticamente, ao compreender isso, você vai praticar o amor. E quando as pessoas que você praticou o amor não foi correspondido, você não deixa de amar essas pessoas. Você não deixa de continuar praticando o amor para com essas pessoas, porque foi assim que Jesus e que Deus fez para conosco. Eu estou dando um exemplo dos pais, é porque quando você é um bebê, você não tem nenhum sentimento, você não tem nada para dar para o teu pai, logo quando você é bebê, para dizer assim, eu amo esse filho porque ele está me dando alguma coisa. Pelo contrário, está dando muito trabalho. Você está fazendo é que o seu pai e sua mãe centralize o seu dia em você, nesta criança. Os pais fazem o quê? Tudo que ele vai fazer agora vai fazer em prol desta criança. Deixa de fazer muitas coisas para eles, para a família, por causa desta criança. Então nós temos muitas coisas que possa nos possibilitar de ter aprendido a amar. Mas preste atenção, o maior ensinamento é o ensinamento de Jesus, assim como eu vos amei. Quando você percebeu este amor de Deus, quando você percebeu esse amor do Pai, aí, meu querido, minha querida, quando você tem essa noção global, geral, a tua mente dá um salto e você passa a olhar para qualquer ser humano, qualquer um, e você o ama. O mais perdido que seja o ser humano, o mais pecador que seja o ser humano, você passa a amá-lo, você passa a querer, se depender de você, ajudá-lo, de praticar este amor, independente se ele ou ela vai te oferecer alguma coisa, porque o amor de Jesus aqui, o amor de Deus foi incondicional. Ele não pediu nada em troca. É assim que nós devemos amar. Amai-vos uns aos outros. Amar não é sentimento. Amar é razão. Amar é um ensinamento, é um mandamento, é uma ordem que você vai obedecer. Por que você vai obedecer? Porque Deus te deu este mandamento, te deu esta ordem. E não somente Ele te deu esta ordem, como Ele te ensinou como fazer. Deus, ele soube fazer isso. Ele não somente me dá uma ordem para que eu possa obedecer, mas Ele me deu um exemplo para que eu possa seguir. Quando você tem essa noção, aí, meu querido, minha querida, aí, meu irmão e minha irmã, eu posso dizer para você que você vai olhar para qualquer outro ser humano, para qualquer coisas criadas por Deus, e você vai amar, consciente, porque você vai obedecer, porque você aprendeu a amar como Jesus. Deixa essa meditação para você, que você entenda isso, conheça a profundidade, o comprimento, a largura, a dimensão do amor de Jesus para com você,
nada vai te impedir de você obedecer esta ordem de amar uns aos outros. Que Deus te abençoe e até a próxima.